Olá pessoal, tudo bem? Então vamos fazer essa sequência de vídeos para falar sobre os conteúdos abordados na live, para que fique salvo e que a gente possa aí tirar todas as dúvidas, tá bom? Nesse primeiro vídeo, então, vou me apresentar, falar um pouquinho, da minha experiência. Meu nome é Roberta Sanches, sou nutricionista, formada há 12 anos pela Universidade Federal do Mato Grosso. Por 11 anos eu trabalhei na área de educação alimentar e nutricional, com aproveitamento integral dos alimentos no Sistema S. Eu tinha um caminhão cozinha onde levava cursos, para toda a comunidade no estado aqui do Mato Grosso. E veio a pandemia, a necessidade aí da gente mudar um pouquinho e apareceu essa super oportunidade de trabalhar na saúde indígena. Também dou aula à noite, sou tutora do curso de nutrição em uma faculdade. Saúde indígena, estou há 6 meses e há 6 meses aprendo cada dia mais e consigo, ali exercer o papel da nutrição clínica. Não tinha experiência na área, então a cada dia me coloquei à disposição para estudar, para aprender. Eu tenho as questões, culturais que influenciam bastante os meus atendimentos, porque eu fico na casa de saúde indígena e a gente recebe diversas etnias do nosso distrito aqui de Cuiabá, como também de outros distritos, Então a gente tem aí várias etnias para fazer os seus tratamentos de saúde, os seus acompanhantes, e a gente faz todo o suporte da enfermagem e da nutrição, tá? Também com o assistente social e a psicóloga. E dentro desse grupo a gente tem a nossa pequena, uma criança de 1 ano e 7 meses hoje, que tem o hiperinsulinemismo congênito. Então, ela não utiliza a droga de primeira escolha, a medicação de primeira escolha, ela utiliza de segunda, não foi liberada. E desde que ela chegou ali, depois de 228 dias de internação, ela ainda teve algumas intercorrências respiratórias, que precisaram de um período de internação. E aí, quando no meu segundo dia de trabalho, ela recebeu alta e desde então está com a gente sem internações. A gente teve agora uma intercorrência pela questão da medicação, mas acabei de receber a notícia que ela já está lá na CASAI com a gente novamente e a medicação já chegou. Então, aprendendo, sobre a doença, e realmente aquilo me incomodava quando eu tive um protocolo de uma dieta interal, por via sonda, com uma carga muito grande de carboidrato, e mesmo assim ela apresentava picos. E é uma criança obesa, Ela tem 10 quilos acima do que seria indicado para a idade dela. E 1 ano e 7 meses ela ainda não andava, não falava, e isso foi, me fazendo buscar realmente alternativas. Eu mandei um e-mail procurando, pesquisando, quando a gente joga na internet sobre a doença, a gente vai ter apenas informação sobre diabetes, então aquilo vai puxando para diabetes. E nessa busca eu acabei encontrando o site lá no centro, na Filadélfia, E pelo tradutor ali do Google eu falei, deixa eu mandar um e-mail, quem sabe eles me respondem, E aí eu fui, mandei, já tinha feito algumas alterações, ainda não muito seguras na dieta, já tinha conseguido fazer com que ela perdesse um pouco de peso, e eu tive a resposta e o contato da Jaqueline. Eles encaminharam para fazer o contato comigo e me auxiliar. Então, eu fiquei muito feliz, muito grata, me mandaram artigos. E aí, assim, eu consegui entender o papel da dieta e o quanto eu poderia contribuir. Desde então, tenho a cada dia tentado pesquisar mais, estudar mais, entender a fisiopatologia, entender o nosso caso, as características dela, para poder auxiliar da melhor forma possível. Tá? Então, tô aqui para tentar trazer essa minha experiência, aquilo que eu consegui na prática, ou que eu consigo na prática, porque infelizmente eu não tenho a fórmula milagrosa. Na nutrição a gente não tem essa fórmula, queria ter, mas nós não temos, É com conhecimento em relação aos alimentos que a gente tenta contribuir para uma melhor qualidade de vida desses pacientes, tá bom?
E agora nós vamos falar sobre microbiota, é um assunto que eu gosto bastante, né? Para estudar a ureia, eu fiz um mapa mental, então distribuindo ali realmente os sinais e sintomas e a fisiopatologia da doença. E o uso desse carboidrato, muitas vezes do açúcar, né? Quando a gente tem a hipoglicemia, para tentar corrigir com mais rapidez, eu acabo levando um estado de desequilíbrio intestinal, onde as bactérias ruins ganham das boas, né? Porque o açúcar alimenta bactérias ruins e alimenta uns fungos. Então a gente tem um quadro de desbiose, que são sintomas bem desagradáveis, que é gases, dores abdominais, constipação, intestino preso, diarreia, arroto, cansaço e uma coisa que às vezes, sintomas que às vezes a gente nem relaciona, mas que estão ligados à desbiose, que é a irritabilidade, tá? A mudança de humor. Então, cansaço e mudança de humor, a gente sempre vai pensar numa possível desbiose e tratar o intestino. Então, com isso, com essa desbiose, essas bactérias ruins em aumento, esses fungos, eu tenho uma permeabilidade maior do meu intestino. Então, passa as coisas que eu preciso, os nutrientes, mas passa também as substâncias ruins que eu deveria jogar fora, tá? E aí eu tenho um maior risco de adoecer, certo? Então, eu vou absorver substâncias mais inflamatórias. Então, eu vou ter mais risco de alergias, tá? E de outras consequências inflamatórias, aumento da obesidade e aumento das doenças crônicas, tá bom? Então, é interessante a gente cuidar, sim, da microbiota. E aí, o que eu percebo muito nos relatos no grupo, né? As crianças acabam tendo quadros respiratórios, de gripes, de resfriados, de viroses com muita frequência, quadros de febre. Então, a gente tem que também tomar bastante cuidado por causa do uso, às vezes, de antibiótico, ele vai acabar com a nossa microbiota intestinal. Então, sempre que utilizar antibióticos, é viável a gente utilizar já uma suplementação de probióticos. Os probióticos, né, esses micro-organismos bons, podem ser manipulados ou fórmulas comerciais que nós encontramos na farmácia, ou até mesmo em alguns alimentos fermentados, como o caso do iogurte, que acaba sendo uma opção. E além disso, também fornecer alimentos pré-bióticos, né, que são as fibras que vão alimentar essas bactérias boas, né? Um exemplo que a gente utiliza, a inulina, alho poró, as verduras em si, né? As frutas que vão auxiliar nesses nutrientes bons, nesses prebióticos, para ajudar aí também essa microbiota ficar bem legal, bem bacana e proteger, tá? Então, hoje, realmente, a microbiota nos auxilia na prevenção de várias doenças e não se esqueçam, tá? A gente tem que olhar o indivíduo como um todo. Então, eu sei que tem a hipo, eu sei que é assustador as consequências dela, mas a gente também tem que olhar as consequências dessa correção. Por isso, às vezes eu falo com vocês, talvez eu não utilizaria tal alimento para corrigir, ou não utilizaria com tanta frequência, porque eu vou ter outras consequências. Eu preciso dar qualidade de vida para esses pacientes, dar conforto, né? Então, a gente tem que ter esse olhar também, beleza? Ômega 3, né? A gente vai ter o EPA e o DHA. Então, o ômega 3, ele tem vários benefícios, a gente recomenda desde a gestação, a gente reduz, né, parto prematuro, baixo peso ao nascer, mas para criança a gente continua a suplementação após o nascimento, a gente vai melhorar a timidez, ansiedade, desenvolvimento cognitivo, tá? Desenvolvimento intelectual. Então, o ômega 3, ele, né, o EPA principalmente, tá muito relacionado às questões anti-inflamatórias, então desse processo da doença base, que a gente acaba tendo um corpinho mais inflamado, né? E tem o DHA, que acaba tendo uma ação mais neurológica, neurocognitiva, tá? Então, bastante utilizado em Alzheimer, em Parkinson e nessas questões mais intelectuais. Então, a gente tem hoje fórmulas importantes que utilizam EPA e DHA, e temos algumas manipuladas com maior concentração de DHA. Então, eu até estava tirando uma dúvida
E dependendo da necessidade, né, da individualização, é que a gente vai recomendar. Então, muitas vezes eu começo com DHA para a gente dar um suporte nesse desenvolvimento e depois a gente mantém EPA e DHA, porque aí eu tenho a questão anti-inflamatória e também neuroprotetora, tá? Então, suplementação, sempre procura, né, o auxílio de um profissional para passar as quantidades, para fazer a prescrição. E uma coisa muito importante, ao comprar, né, olhar a embalagem, tem que ter um selinho chamado IFOS, que é contra os riscos de contaminação por metais pesados. Então é muito interessante vocês utilizarem, né? Precisa, na verdade, né? Nem interessante, tem que olhar realmente a embalagem e ver esse selinho, tá? Depois podem me cobrar, eu mando algumas sugestões de marcas para vocês, né? Enquanto profissional eu tenho que mandar algumas sugestões, né? Não posso passar uma única por questões de ética. E aí eu passo para vocês também, né, algumas sugestões, mas é importante ter esse acompanhamento para as quantidades, porque depende, né, do peso, da idade, mas a gente pode e deve utilizar em todas as idades após o nascimento, tá? Então, a gente vai contribuir muito, muito para o desenvolvimento das nossas crianças. Dieta, né, integral, sonda. Então, nós vamos ter a industrializada e a caseira, né? É claro que a industrializada eu vou ter menor risco de contaminação, eu vou ter uma padronização que eu conheço, né? Só calcular ali, ela vai estar pronta. A caseira eu preciso de um cuidado maior no cálculo, na variedade, tá? É diferente. Hoje aqui no Brasil nem tanto, porque às vezes dependendo da fruta é produzida num lugar e distribuída para vários outros, né? Mas vamos dizer que a banana daqui de Cuiabá ela é diferente da banana da Bahia, porque a terra é diferente, né? O solo é diferente. Então eu tenho todas essas variações do modo de preparo, da pesagem, tudo isso, tá? Mas eu gosto mesmo dessa ideia de trazer a caseira com segurança no processo de cuidado, de higienização, uso da água, da água sanitária, do hipoclorito de sódio, fazer a higienização correta, usar água tratada, filtrada e fazer o acompanhamento com o profissional que ele possa calcular ali e trazer, né, às vezes outras opções, tá? Porque a dieta caseira ela é mais barata e te dá essa possibilidade de variar a questão nutricional, tá? Então, te dá maior possibilidade de trabalhar em relação aos horários. Lá, por exemplo, muitas vezes eu não preciso se eu passasse sempre a mesma fórmula, se eu usasse lá um leite específico de 3 em 3 horas, eu ia ter uma carga glicêmica de 3 em 3 horas, tá? Se, de acordo com o resultado da glicemia que a gente precisa fazer e acompanhar, eu tive uma resposta boa, né, voltando, eu tive uma resposta boa, muitas vezes eu não vou precisar passar aquela quantidade de calorias, né? Então, eu consigo controlar melhor as necessidades e eu evito os excessos, tá? Tirar aquela ideia, né, muito assim, criança tem que comer tal. Nesse caso, precisa comer? Precisa, pra gente não ter hipoglicemia, mas sem sobrecarregar o organismo num horário que talvez não precisa, tá? Não sei se deu pra entender, se ficou complicado, mas essa é uma parte ainda que eu preciso de mais prática, que eu tento observar todos os dias para tentar trazer uma informação mais segura para vocês, né? Porque hoje o que a gente tem é isso. Dieta industrializada, eu tenho uma segurança no cálculo, eu tenho não tenho tanto risco de contaminação. Já a caseira eu tenho maior risco, ela é mais barata, mas eu tenho que calcular, tá? Mas eu tenho muitos benefícios em relação, por ela ser mais em conta, por ela ser disponível e te dar essa variedade. Então, eu, na minha prática, decidi utilizar a combinação também das duas, tá? Porque assim eu acabei tendo resultados, porque uma sozinha não conseguia, não tinha via oral, muitas vezes eu não tenho horário para a copa produzir, fica um período sem, preciso deixar pronta para enfermagem, passar, vou ter momentos que às vezes eu preciso corrigir com a dieta,
E aí eu consegui mesclar as duas. Então, essa foi a minha experiência, né? Garantindo aí um preparo, tentando sempre ser o mais seguro possível para evitar qualquer tipo de contaminação, tá bom? Mas prometo aí sobre esse assunto trazer para vocês qualquer informação nova que eu for buscando, né, na minha prática, para poder sanar essa dúvida em relação à dieta, tá? E se a gente calcular bem certinho, mesmo que a dieta é mais líquida, para passar na sonda, a gente garante um suporte nutricional nela, tá? Então não se preocupe em relação a isso. Se a gente usar alguns módulos específicos, por exemplo, lipídios bons, eu utilizo TCM, utilizo ômega 3, acabo complementando, tá? Eu acabo tendo um bom resultado. E aí, aquele líquido que parece que às vezes não tem tantos nutrientes, vai estar rico em nutrientes, vai estar adequado para essa criança, tá? Ok? E é isso. Muito grata. Um beijo. Oi, tudo bem? Venho aqui agora falar dos carboidratos, né? Um vídeo que ficou um pouco longo e eu tô regravando ele. Talvez não fique na sequência mais bonita, mas vamos lá falar de carboidratos aqui, bastante coisa, né? Acabou sobrecarregando um pouco o tempo. Então, os carboidratos, eles são divididos aí em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Então, depende da quantidade de carbonos, sendo o monossacarídeo importante na produção de energia, a nossa glicose, né? Então, a energia, ela provém dos alimentos. E aí, carregada pela insulina, ela entra na célula para produzir energia de uma maneira mais simples, né? Que a gente fala. Então, existem alimentos, né? Que tem carboidratos simples e carboidratos complexos. Então, os carboidratos simples é aqueles que rapidamente chegam à nossa corrente sanguínea. Os carboidratos complexos, devido à sua estrutura, eles vão ser mais lentamente quebrados. Então, o que eu percebo na minha prática com o hiperinsulinemismo? A gente acaba utilizando uma combinação entre carboidratos de rápida absorção e carboidratos de lenta absorção. Então, a minha ideia é garantir aquele aporte naquele momento em que eu preciso de energia, né, que preciso de glicose, para a gente não ter a falta dela e trazer as consequências. E preciso que segure por mais tempo, né? A gente usa muito essa palavra segurar. Então, a gente acaba fazendo uma combinação de carboidratos mais complexos. Então, o ideal realmente é que a dieta nesses pacientes seja, né, rica em carboidrato, mas é claro que eu preciso dar uma estrutura, né, e uma composição também de proteínas, porque as proteínas são macronutrientes também importantes, e também de gorduras boas, né, porque todos eles vão ter funções importantes no nosso corpo. Lembrando de olhar como um todo esse paciente, né? Eu tenho de outras necessidades também que eu preciso atender, mas hoje a gente tem uma dieta um pouco mais rica em carboidrato pra gente evitar o quadro de hipoglicemia. Então, a gente tem várias opções, né? Quem são esses carboidratos? Bastante conhecidos. Nós temos o trigo, a farinha e os produtos à base dele. Então, eu vou ter bolos, biscoitos, macarrão. Eu tenho o milho e os seus produtos. Fubá, né, milharina, eu tenho a mandioca e os seus produtos, a goma, o amido. Então eu acabo tendo todos os produtos, parte deles. Eu tenho também os tubérculos, como cará, o inhame. Nós vamos ter na batata doce, tá? Esses são os alimentos mais ricos em carboidratos. A gente também tem na aveia. Então dá para ir inserindo, né, vários ingredientes ali, várias preparações para que a gente consiga deixar uma dieta bem legal, bem equilibrada e que auxilie, né, nesses momentos, tá? Aqui na minha prática eu acabo utilizando, né, porque ela é uma paciente que ainda tá numa introdução alimentar, ela tem 1 ano e 7 meses e a gente tá incentivando, né? A gente já sabe da condição de estar sempre alimentado, né? O corpo entender isso por causa do glucagon, o Dr. Rafael já explicou. Então, trabalhar isso é importante, né? E aqui a gente permanece com a sonda e via oral. Então, eu tenho, né, na minha experiência no dia a dia, tentando
organizar as necessidades para a idade foi o furtar via oral, essas fontes de carboidrato. É uma paciente indígena, então tentar inserir o milho, tentar inserir a mandioca, que é muito presente na cultura dela, né? Apesar dela nunca ter ficado em território, mas os pais, né, têm essa cultura, então a gente tentar trazer isso. Às vezes, né, uma farofa, farinha, né, então a farinha de mandioca também já consigo colocar no pratinho, só que às vezes eu tenho essa inapetência, por isso eu decidi pela sonda passar uma combinação de dextrose, que é um carboidrato proveniente da quebra do milho. Eu falo que a glicose, né, ali, de uma forma mais rápida, ele chega na corrente sanguínea, e usa a palatinose. A palatinose vem principalmente da beterraba, ela é utilizada para pacientes atletas, e tem estudos que mostram ser utilizados em crianças e idosos com uma boa resposta, em até mesmo pacientes diabéticos tipo 1 e tipo 2, porque é um carboidrato lentamente quebrado, né? Então ele vai me dando essa estrutura bem lenta. Então eu acabo combinando em alguns horários dextrose e palatinose, e em alguns outros horários, se eu tenho pico, a gente utiliza a dextrose, né? Ou às vezes a correção, claro, com o açúcar de uma forma mais rápida e a glicose 50%, que é utilizado pela equipe de enfermagem, tá bom? Então, são essas opções. Então, nós temos esses módulos comerciais, a gente vai encontrar nessas casas de produtos, né? Para praticantes de atividade física, né? De suplementos, em casas especializadas de nutrição, que acabam sendo bastante eficazes. Essa é a realidade que eu tenho, usar a dextrose e a palatinose. E também, né, variar aí na alimentação via oral. Então, para os pacientes que conseguem comer, que se alimentam bem, dar carboidratos de boa qualidade, né? Porque nos outros vídeos a gente vai tratar a questão da microbiota, da resistência. Então, eu sempre vou ter esse receio da correção dessa glicemia com alguns alimentos não tão saudáveis. Não que a gente não tenha em alguns momentos essa correção, porque eu sei do desespero muitas vezes, né? E a gente quer melhorar aquele quadro de hipoglicemia, tá? Mas é tentar buscar esses carboidratos. Então, a criança pode comer de tudo, tentem variar o tipo da preparação, se não for em forma de refogado, cozido, assado, bolos, sucos. Então, às vezes vocês podem me perguntar, Roberto, o que dá pra fazer com esse carboidrato? Né? O que você acha? A gente vai inventando, né? Hoje, por exemplo, eu dei pra ela um espetinho de banana, tá? Então, eu coloquei a bananinha cortada em rodela e ela ficou segurando. Comeu um pedaço? Um pedaço. Mas pra incentivar, vale a pena. Não deixem de oferecer. Eu sei que muitas vezes a gente tem esse desespero de, não aceitou, não gosta, não quer, mas faz parte, né, do brincar, do ser mais lúdico com a refeição. Então a gente pode também preparar em alguns momentos, né, aquela comida feita um carrinho, feita uma carinha, algumas coisas assim também são interessantes. A gente não pode esquecer que esse lúdico traz também esse momento e vai fazer com que a criança se alimente, tá ok? Fico à disposição para as dúvidas. Voltei. Queria só reforçar isso, falei na live, que eu sei e entendo que, como às vezes a gente não pode controlar a doença, a gente às vezes não tem a medicação, que seria o ideal, aquilo que a gente consegue controlar, que seria a alimentação, a gente às vezes tem aquela expectativa muito grande de achar a melhor receita. Infelizmente não tem, né? Como eu falei no início pra vocês, eu queria ter a fórmula mágica. Todos os dias quando eu desço da van, eu falei, eu queria hoje conseguir controlar todos os picos que possam, né, lidar aí, que possa trazer algum desconforto para nossa pequena. Eu queria que ela não chorasse, que ela não tivesse dor de cabeça, que ela não tivesse risco de convulsionar. Mas eu não posso controlar isso.
né? A gente pode auxiliar, a gente pode minimizar. Então, como às vezes a dieta tá ali na nossa frente, a gente acha que vai resolver com ela, porque ela é mais fácil, né? A gente domina, porque a gente come, se alimenta e consegue controlar, consegue viver, e é isso que às vezes a gente deposita. E muitas vezes a gente não vai conseguir. Então, não se frustrem. Tentem fazer sempre o seu melhor a cada dia, um dia de cada vez, tá? Isso também fez muita diferença para mim no atendimento dela. Eu fui pensando um dia de cada vez. A cada 15 dias eu mudo a dieta. Tem dia que ela vai estar dormindo na hora do almoço, ela não vai aceitar nada. Eu volto com o prato para trás, passo a integral. Tem dias que ela vai aceitar, que ela vai brincar com o macarrão, que ela vai sujar o chão. Tem dia que ela não vai querer comer e vai querer dar comida pra boneca, que eu tava ensinando ela dar pra boneca pra entendendo que é a importância dela se alimentar. Tem dia que eu não vou estar lá aos finais de semana, que ela vai comer alguma coisa que a mãe dela vai dar pra ela, e, né, por questões de cultura, de costumes, né, influência também, que a gente fala do branco. Então, assim, não tem como a gente controlar todos esses detalhes, né? A criança vai ter uma rotina, num dia ela vai brincar mais, no outro dia menos. Às vezes vai estar assim, doente, a gente também não vai prevenir isso vai ter alteração, vocês mais do que nunca sabem disso. Mas não criem essa expectativa de achar uma fórmula mágica. Não vai ter a fórmula ideal, não vai ter o leite ideal, não vai ter a farinha ideal. A gente vai testando. Essa criança vai crescer, ela vai ter outras necessidades, passar de 1 mês, 2, 3, as necessidades vão mudar, tanto de macro como micronutrientes, e a gente tem que fazer um acompanhamento. E com esse conhecimento, com essas informações, fazer esse quebra-cabeça. A nutrição, ele é um quebra-cabeça. Quando a gente faz um atendimento, a gente vai pensar em vários fatores e escrever, né, aquilo no papel. Tá? Não é uma dieta de gaveta, não existe isso na nutrição. A gente tem que pensar nas necessidades individuais. E cada profissional acaba tendo uma linha, tá? Mas é com esse conhecimento que muitas vezes vocês vão cobrar, né? E auxiliar também ali no dia a dia, tá ok? À disposição de vocês sempre. E para finalizar, né, algumas dicas de receitas que podem ser utilizadas. Então, a gente pode fazer o inhaminho, que é bastante conhecido, que é o danoninho de inhame, né? Cozinhar o inhame, que aumenta a imunidade, e bater ele com manga, morango, banana, maçã verde, para fazer, né, como se fosse o danoninho, aquele danoninho que acabam tendo alguns corantes que são mais alergênicos. A gente utiliza uma receita caseira e pode ser utilizada o mel. Lembrando que o mel é recomendado para crianças acima de 1 ano de idade, por riscos de contaminação de Clostridium botulinum, que pode levar a óbito, tá? Porque ele produz uma toxina neurotóxica. Então, a gente aí só tem que tomar cuidado com as crianças menores de 1 ano. Pãozinho de frigideira, que é bater os ovos, e aí a gente pode utilizar uma farinha muito especial que nos auxilia no controle da hipoglicemia, que é a farinha de batata doce, tá? Então, a gente encontra nesses casos de produtos naturais vários tipos de farinhas, e a farinha de batata doce é bem interessante também pra gente acabar utilizando, né, com esses pacientes e no nosso dia a dia, tá? E a panquequinha de banana, então amassa a banana, bate os ovos, coloca uma pitadinha de fermento em pó, leva na frigideira, tampa, vira, fica uma panquequinha super gostosa também, com teor ótimo de carboidrato. Fazer sucos vitaminados, onde a gente bate a aveia na composição, gente, a aveia é excelente, uma fonte de carboidrato boa. Ela tem, né, silício, ela tem ferro, ela acaba tendo vários minerais importantes na composição. Pode bater com mel, com fruta. E aqui eu gosto muito de utilizar e minimizar um pouquinho a presença do leite de vaca, tá? Não que eu retire o 100% dos pacientes, mas é para que a gente dê uma variedade maior, até por causa das necessidades que a gente tem, né? E aí eu preciso bastante de magnésio nesses pacientes. Por isso, a gente vai utilizar aí
a água de coco, tá bom? Dá pra fazer uma saladinha de fruta, e o segredo da salada de fruta, pra ela não escurecer, pra você não perder e ela ficar maravilhosa, você vai fazer o suco de laranja, você vai ferver esse suco, deixar ele borbulhar, ali levantar a fervura, né? Depois ele vai abaixar, vai deixar esfriar e vai colocar na sua saladinha picada, né? Nas suas frutas picadas, tá bom? Deixa geladinho, dura 2 dias na geladeira, você não perde, tem uma durabilidade muito maior. Sabe aquelas saladas de fruta que às vezes a gente vê no mercado, frutas picadas e que elas não estragam com facilidade? Mesma coisa vocês podem fazer em casa. Dá para fazer o overnight oats. Que receita que é essa? É uma aveia adormecida, você faz de um dia para o outro, onde você vai colocando camadas de leite, leite vegetal, ou então o iogurte natural, né? Vai colocando as camadinhas, tá? Iogurte, aveia, fruta, mel, granola e deixa aí na geladeira para comer no outro dia para oferecer. Dá para fazer uma gelatina da hora, bem interessante. A gente faz com suco de uva integral e gelatina incolor, tá? Para cada 500 ml de suco, um pacote dissolvido de gelatina incolor, tá? Então vai ficar bem legal, bem gostoso. Dá pra colocar frutas picadinhas, maçã, uva sem caroço, abacaxi. Ela fica muito saborosa e saudável, porque gelatina de caixinha não dá. Tem muito corante e corante starta a alergia, fora outras relações com doenças, né? Como espectro autista, TDAH, tá? Então a gente evita aí, ó, os corantes e faz essas receitinhas mais saudáveis. O iogurte natural, leite integral, tá? Eu recomendo e prefiro, porque quanto mais aquecimento, mais substâncias reativas de oxigênio que envelhecem as nossas células vão ter. Então, para criança, eu não recomendo iogurte desnatado, nem para adulto. Leite integral mesmo, um potinho daquele do rótulo azul, integral. Vai aquecer esse leite a temperatura de uma maneira de beber, morninho, deixa ali. Enquanto você for ferver o leite, mexer com o leite, tira o copinho da geladeira, que é a sua mudinha, deixa ele a temperatura ambiente, mistura no seu leite morno e deixa 12 horas numa temperatura ambiente, né? Eu sempre tampo ali com um guardanapo bem limpinho, dentro do forninho, dentro do micro-ondas. No outro dia você vai ter 1 litro de iogurte para você guardar, bater com frutas, com mel, com aveia, né, com as farinhas, que podem ser também uma alternativa bem legal para fazer para as nossas crianças, tá ok? E é isso, muito grata por tudo.